Olá, começa agora o programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a situação do saneamento da cidade de Maceió. Também vamos conversar um pouco sobre como deve ser feita a educação de gênero e sexualidade para as crianças dentro das escolas. Uma pesquisa do Instituto Trata Brasil aponta que a rede de distribuição de água de Maceió chega a 96% das casas da cidade, mas a rede de coleta que trata o esgoto produzido na capital não passa de 49%. Uma marca que fica bem abaixo da média nacional, que foi de 62% de residências com esgoto tratado. Para falar sobre o que está sendo feito para melhorar esse número, eu converso agora com Clécio Falcão, presidente da Casal. Esses números têm uma pesquisa, ela é antiga, de 2008, mas depois dela não se fez mais outra. E a Casal e o governo do estado investiram maciçamente em rede de coleta de esgoto. Mas qual é a cobertura atual? Miguel, a Casal hoje atende a 70% da população de Maceió no abastecimento de água e a 30% da população no abastecimento de esgoto. Então, Maceió é uma cidade hoje com cerca de 1 milhão de habitantes e a Casal só consegue atender 700 mil habitantes dessa população em água. E em esgoto, nós só atendemos 30% dessa população, ou seja, algo em torno de 300 mil pessoas com uma população de 1 milhão de habitantes. É claro que isso não é uma situação pontual de agora, ela traduz isso. Mas houve falta de investimento no decorrer dos anos? Lógico, ao longo dos anos, isso é um processo histórico, saneamento sempre teve poucos recursos alocados para a implantação das obras. Uma coisa importante de se dizer que se cobra muito das companhias de saneamento os investimentos em obra, mas a tarifa cobrada pelas companhias de saneamento não permite que elas façam investimentos em obra. E quando fizeram, no passado, se comprometeram, que inclusive é a situação da Casal, comprometeram o seu equilíbrio econômico-financeiro, tá certo? A tarifa de água no Brasil, ela só remunera os serviços de operação e manutenção dos sistemas. Ela não remunera a companhia para que a companhia faça investimento em novas obras. Então, as novas obras, as implantações de obras, são realizadas com recursos sempre de governo federal, governo do estado e pelos municípios, tá certo? E as companhias recebem essas obras para operar e manter essas obras, tá certo? Esses sistemas, e nunca para fazer investimentos de implantação. Então, no passado se fez, a Casal hoje deve essa situação financeira dela difícil, em parte, a investimentos em obras que foram feitos no passado, como emissário submarino, que eram recursos do governo federal com contrapartida direta da Casal. A mesma coisa ocorreu com a adutora do Agreste, a duplicação da adutora do Agreste e tantas outras obras que a Casal era quem fazia a contrapartida dos investimentos públicos federais. Isso há cerca de 10 anos foi corrigido, o governo do estado passou a fazer a execução das obras através da Secretaria de Infraestrutura, tá certo, do Estado. Com isso aí, normalmente os recursos são parceria governo federal e governo do Estado e a Casal recebe as obras para operar e manter. Esse é o sistema correto. Hoje nós atendemos apenas 70% da população em abastecimento de água na capital, tá certo? E pretendemos ampliar até o final desse governo, a gente pretende universalizar esse atendimento, chegando a 100% da população. O mundo tem se preocupado com isso, ainda tem feito investimentos, pessoas têm se dedicado ao estudo disso e tem mudado o panorama. O Brasil, ele avançou muito com relação a essa taxa, essa equação de abastecimento e saneamento. Mas os recursos são poucos. Eu já ouvi o presidente, que não falta dinheiro. O que falta? Projeto? Não, eu acredito que realmente os recursos alocados não são suficientes para dar um ritmo de implantação dessas obras que atenda ao crescimento vegetativo da população. Eu acho que isso é o que ocorre ao longo dos anos. Veja bem, Miguel, a cidade de Maceió, nós tivemos a primeira fase do esgotamento sanitário da chamada Bacia da Pajuçara, que contempla toda essa região baixa litorânea de Maceió, essa região norte
Norte. A bacia da Pajuçara, ela teve a sua primeira etapa concluída no final dos anos 80, tá certo? Se passou 20 anos, né, para que esses recursos voltassem a ser alocados para execução da segunda etapa da bacia da Pajuçara, que é a continuação da coleta de esgoto sanitário nos bairros de Jatiuca, passando pelo Estela Mares, Marilu, Mangabeiras, indo até Cruz das Almas, que são obras que já vêm sendo executadas há 5 anos, tá certo? E somente esse ano deverão estar concluídas. Então, os recursos alocados são poucos, tá certo? Não são suficientes para acompanhar esse crescimento vegetativo da população. Então, esse é um grande problema. As manchetes das últimas semanas, ela impõe, até mesmo para a informação da população, que há um atrito entre o meio ambiente e a Casal, né? Culpando a Casal de vazamentos de esgoto, o esgoto que vai para o mar aberto, para as praias. Enfim, há como a Casal responder judicialmente sobre isso e qual seria o argumento utilizado pela Casal em defesa dela? Miguel, me parece que há uma certa desinformação a respeito desse assunto aí, um certo mal-entendido. Na verdade, a origem do problema de transbordamento nos poços de visita da bacia da Pajuçara, atingindo principalmente os bairros de Pajuçara, de Ponta Verde, parte da Jatiuca, se dá por um único motivo. Existe hoje um estrangulamento do interceptor que interliga a estação elevatória da Praça Lions à estação elevatória da Praça 13 de Maio, que fica ali no poço. Tá certo? Então, esse coletor de 1000 milímetros, ele está assoreado praticamente com metade da seção dele, tomada por areias, por materiais sólidos. Isso se formou ao longo dos anos, tá certo? Quando a bacia da Pajuçara está sendo expandida, sua coleta de esgoto, essa nova contribuição vem para essa mesma elevatória. Na gestão passada, o pessoal não identificou a tempo a necessidade de fazer essa duplicação desse coletor tronco. Tentaram desobstruir o coletor existente, tá certo? Não conseguiram, porque um coletor em carga, recebendo continuamente esgoto, é muito difícil trabalhar. Esse coletor tem cerca de 7 metros de profundidade, tá certo? Com diâmetro de 1000 milímetros. Era muito difícil, era uma situação até penosa a limpeza desse coletor, tá certo? Se tentou, a Casal investiu recursos e não conseguiu sucesso. Então, se chegou à conclusão que precisava se duplicar esse coletor, até para que, com essa duplicação, tá certo? Com essa linha expressa, um coletor ligando direto à estação elevatória da Praça Lions, à estação elevatória da Praça 13 de Maio, esse esgoto pudesse fluir nesse novo coletor e o coletor antigo pudesse ser recuperado, pudesse ser desassoreado. Só que a gestão passada não executou esses serviços, acredito talvez por estar no último ano de governo, uma certa dificuldade, fechamento de conta, etc. E deixou o problema para essa nova gestão, tá certo? Nessa nova gestão, nós avaliamos essa questão, tá certo? Desenvolvemos o projeto em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Estado e obtemos, junto ao governador, tá certo? A garantia dos recursos do Tesouro Estadual para resolver esse problema, que era um problema que já vinha, na verdade, se verificando desde o início das obras de expansão da bacia da Pajuçara, ou seja, há cerca de 5 anos que esses transbordamentos já existem. No momento, apenas eles estão, digamos assim, mais intensos, porque a partir do momento que a obra de expansão da rede de esgoto, da bacia da Pajuçara, vai sendo implantada, vão entrando mais contribuições, vai aumentando a vazão que vem para essa mesma elevatória. Como essa elevatória não tem condição de bombear esse esgoto por conta do estrangulamento do coletor, tronco, parte desse esgoto dá retorno e volta nos PV. O problema está sendo agravado porque mais gente está sendo adicionada ao sistema. Qual é a solução? A solução, essa gestão, tá certo, do governo do estado já encontrou. Levamos o problema para o governador, ele garantiu os recursos, 8 milhões de reais do Tesouro Estadual estão sendo aportados nessa obra para que a gente possa realmente resolver definitivamente esse problema. Essa obra já foi licitada pela Secretaria de Infraestrutura, com previsão de até, no mais tardar, no mês de dezembro desse ano, a gente tem essa solução definitiva. Conversamos com o Clécio Falcão, presidente da Casal. Muito obrigado pela entrevista.
Estou à sua disposição, Miguel. Sempre que precisar, estamos aqui para participar do seu programa. Obrigado. E depois do intervalo, eu converso com o psicólogo e mestre em educação, Antônio César, sobre como deve ser discutido gênero e sexualidade dentro das escolas.